Personalidade. A personalidade do Espírito Santo. João 14,16. E eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro Consolador, Conselheiro, Auxiliador, Intercessor, Advogado, Fortalecedor e Suporte, para que ele permaneça com vocês para sempre. Uma das maiores concepções erradas que as pessoas têm sobre o Espírito Santo é que elas pensam que ele é apenas uma força ou um objeto. Ele é uma pessoa. Uma pessoa com sentimentos. Ele não é isso. Ou uma força ou vento, ele é uma pessoa real. E quando você o conhece, ele se tornará mais real para você do que a própria vida. Ele se tornará mais real para você do que as pessoas que você vê ao redor. Ele se tornará mais real para você do que o próprio ar que você respira. Converse com ele, ame-o, abrace-o, não entristeça o Espírito Santo porque ele é aquele de quem você precisa. O Espírito Santo é a terceira pessoa na Trindade. Deus, o Pai e o Filho. E o Espírito Santo. Ele possui todos os atributos de Deus, ele é onipotente. O que significa que ele tem poder ilimitado e é capaz de fazer qualquer coisa. Ele é onipresente, o que significa que ele está presente em todos os lugares o tempo todo. Sua presença não é limitada pelo tempo ou espaço. Porque Deus criou o universo, ele está acima de todas as coisas e mantém todas as coisas juntas. Ele é onisciente. O que significa que ele sabe tudo. Seu conhecimento é perfeito e completo. Ele sabe tudo o que já foi. É. Ou será. É impossível para nós entendermos isso completamente, porque somente Deus sabe como é conhecer tudo. Consolador. O Espírito Santo fala, ele se move, ele vê, e ele tem emoções. O Espírito Santo pode ficar triste quando ele é entristecido. Isso significa que nós realmente podemos entristecer o Espírito Santo. Todos esses atributos dele provam que ele não é um objeto, mas uma pessoa. O Espírito Santo é a promessa de Deus para todos os crentes em Cristo. Ele deve ser nosso Consolador, Conselheiro, Auxiliador, Intercessor, Advogado, Fortalecedor e apoio. Vamos considerar os vários atributos do Espírito Santo que o qualificam como uma pessoa e não como uma mera força ou coisa, como algumas pessoas presumiriam. Em primeiro lugar, o Espírito Santo é um Consolador. João 14, 16 e 17. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, Conselheiro, Auxiliador, Intercessor, Advogado, Fortalecedor e apoio, para que ele permaneça com vocês para sempre. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês. E estará em vocês a palavra o Consolador. Em João 14 verso 16. Refere-se ao Espírito Santo. E a versão ampliada da Bíblia nos dá uma visão completa do ministério do Consolador. Como um Consolador, o Espírito Santo também é nosso Conselheiro, Auxiliador, Intercessor, Advogado, Fortalecedor e apoio. Não podemos ter todas essas coisas no Espírito Santo e viver como se estivéssemos sozinhos. Você já se perguntou por que os primeiros crentes foram torturados e presos e ainda assim eles permaneceram alegres? Foi porque o Espírito Santo era o Consolador deles. Não haveria necessidade do consolo do Espírito Santo se não houvesse sofrimento no mundo. Jesus nunca nos disse que não haveria tempos difíceis em nossas vidas. Mas ele nos garante conforto através do Espírito Santo. Não importa o que você esteja passando. O Espírito Santo está com você. Ele está fortalecendo você, fortificando você. Ele vem com força para a sua vida. A maior tragédia para os crentes não está primeiro no fato de que eles enfrentam desafios, mas no fato de que estamos quase inconscientes de que o Espírito Santo está conosco em nossos piores momentos. Ele vem com força, ensina,
O Espírito Santo ensina. Jesus estava preparando o coração de seus discípulos para a hostilidade que eles irão sofrer quando ele se for deles. Ele lhes disse que seriam levados diante de magistrados, mas que não deveriam ficar ansiosos sobre o que dizer. Ele acrescentou em Lucas 12 verso 12 dizendo: pois o Espírito Santo vos ensinará na mesma hora o que deveis dizer. Assim, o Espírito Santo encherá suas bocas e ensinará a maneira correta de responder quando forem levados diante de juízes. Isso foi cumprido na vida dos apóstolos, inclusive Paulo. Eles falavam com grande sabedoria sempre que se levantavam diante dos anciãos. Estevão tinha o testemunho de que as pessoas não conseguiam resistir à sabedoria com a qual ele falava, porque o Espírito Santo o ensinava o que dizer em Atos 6:10. Mas eles não puderam resistir à sabedoria que o Espírito lhe deu enquanto ele falava. O Espírito Santo convence. Terceiro, o Espírito Santo convence. Em João 16 verso 8. Jesus disse a respeito do Espírito Santo: e quando ele vier ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que convence pecadores de seus pecados e os faz reconhecer sua necessidade do Senhor, antes de poderem crer na obra consumada de Cristo para a sua salvação. Não é a sua pregação incrível ou seu discurso persuasivo ou encanto ou carisma que traz pecadores a Cristo, é o Espírito Santo que convence pecadores do seu pecado quando eles ouvem que há um Deus que está irado contra eles por causa do seu pecado. Eles sabem que é verdade e quando eles ouvem que Jesus morreu por eles para que possam obter vida eterna, é o Espírito Santo que lhes diz que é verdade. Novamente o Espírito Santo nos convence cada vez que nos desviamos do caminho da justiça, produzindo assim um pesar piedoso que nos leva ao arrependimento. O Espírito Santo é aquele que o atrai de volta a Cristo quando você se desvia do caminho certo. Olhe para sua própria vida e examine-a antes de o Espírito Santo entrar em sua vida. Você vivia no pecado e se deleitava nele e o desfrutava e tinha prazer nele sem problemas. Mas desde que o Espírito Santo entrou em sua vida, quando você agora peca, há uma culpa que você sente. Há um pesar piedoso que agora o afeta. Agora você luta para viver com o pecado. Por quê? Porque o Espírito Santo convence. O Espírito Santo dirige os assuntos da igreja. Você não desfruta do pecado como costumava fazer. Quarto, o Espírito Santo dirige os assuntos da igreja. Atos 13, verso 2 registra o evento que ocorreu quando certos profetas e mestres jejuaram e oraram ao Senhor. Enquanto ministravam ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. O Espírito de Deus age nas igrejas, ele se move. O Espírito Santo de fato confirmou o apostolado de Paulo e Barnabé e deu instruções à igreja para separá-los para a missão. O Espírito Santo governava de fato os assuntos da igreja e confirma o chamado dos homens dentro da igreja local. Quinto, o Espírito Santo ajuda e intercede. Romanos 8, verso 26. Da mesma forma o Espírito também nos ajuda em nossa fraqueza. Pois não sabemos como orar convenientemente, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aqui o Espírito Santo é retratado como o auxiliador e intercessor dos crentes. Ele ajuda nas nossas fraquezas e intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Veja, na verdade não sabemos como orar como deveríamos, mas o Espírito Santo busca a mente de Deus e nos ajuda a orar em conformidade com a vontade de Deus. Se você ora sem a ajuda do Espírito Santo, orará equivocadamente, mas o Espírito Santo nos fortalece e ora por nós. Aleluia, glória a Deus. Sexto, o Espírito Santo inspira. 2 Pedro 1, verso 21 diz: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia foi escrita por homens santos, por meio da inspiração do Espírito Santo. Como um homem como Enoque, da 7ª geração de Adão, poderia profetizar sobre a segunda vinda de Cristo se não fosse inspirado pelo Espírito Santo?
O Espírito Santo soprou sobre homens de diferentes gerações e eles viram a mente de Deus e escreveram de acordo com a revelação que receberam. O Espírito Santo santifica. Sétimo. O Espírito Santo santifica. 1 Pedro 1, verso 2 diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça a vós e paz sejam multiplicadas. O Espírito Santo está constantemente agindo nos crentes para que sejam santificados diariamente. O Espírito Santo nos ajuda continuamente a nos tornarmos mais santos a cada dia enquanto caminhamos com Cristo. É importante destacar que essas funções não podem ser realizadas por uma força, poder, influência ou atributo de Deus. Apenas uma pessoa pode realizar essas coisas. O Espírito Santo é uma pessoa. Embora ele seja invisível, ele pode se manifestar de várias maneiras e suas características são de pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa e ele é enviado para nos ajudar em nossa caminhada de fé. Não despreze o ministério do Espírito Santo, pois nele reside o seu conforto e consolação como crente.